Olá, amigos, que bom estar com vocês mais uma vez, né, aqui nessa semana. E essa semana nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante, que é a tomada de decisão. A importância de saber tomar decisões corretas, adequadas no momento certo, como tomar decisões, boas decisões, que comportamentos são importantes para a gente tomar uma decisão adequada. Que medida você deve tomar, né, como diante dessa decisão importante, o que é essencial para você tomar uma decisão adequada e quais são, de repente, o conhecimento, o que você precisa conhecer, saber para solucionar os problemas ao tomar decisões, tá bom? A decisão, então, é uma função executiva que faz parte do lobos, né, dos lobos frontais, né, que aqui está no córtex pré-frontal aqui do nosso cérebro, fica nessa região aqui do cérebro, que é o local onde você, ao tomar decisões, eles são ativados. Essa parte do cérebro é uma região bem grande do cérebro, tá bom? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu espero que seja útil para você, que você possa ser útil aí nas suas decisões pessoais, decisões aí na área profissional, relacional, né, decisões aí no seu trabalho, né, de repente na sua empresa, onde você está inserido, que realmente saber tomar decisões adequadas que a live de hoje possa te ajudar, tá bom? A tomar decisões corretas. Espero que seja útil para você, fique ligadinho aí, compartilhe com quem você quer, com quem você acha que vai ser importante esse assunto, tá bom? Então, essa região do cérebro, né, essa parte aqui, né, o córtex pré-frontal do cérebro, é a última parte que se desenvolve, que amadurece. Alguns estudiosos chegam a dizer que ela fica totalmente pronta por volta de 20 anos a 30 anos, entre 20 e 30 anos. Aí você pode dizer, nossa, então quer dizer que uma pessoa de 30 anos ainda pode ter um comportamento, digamos, imaturo, tomar decisões inadequadas, de planejamento, de organização, né, e até mesmo manifestações da personalidade porque erradas ou inadequadas, porque essa parte do cérebro ainda não está totalmente pronta, desenvolvida? Sim, existem alguns estudos que comprovam isso, sim, que é no final da adolescência, né, na vida adulta, na juventude, início da vida adulta, é que essa região do cérebro está totalmente já fazendo todas as sinapses, né, no todo o seu vapor, com toda a sua capacidade, tá bom? Isso foi possível, né, esses estudos foram possíveis graças a uma pesquisa realizada com uma pessoa chamada Phineas Gage, né, ele era um capataz de uma ferrovia na Inglaterra, né? E ele sofreu uma lesão muito grave, né? Uma lesão grave. Ele teve o seu cérebro perfurado, né? Por um cabo, né? E esse o cabo entrou numa região e saiu em outra. E ele foi atendido, esse bastão né? Perfurou o cérebro, foi retirado, né? E ele sobreviveu, teve uma recuperação muito rápida. Foi um sucesso, né? A cirurgia. Mas percebeu-se com o passar do tempo que a personalidade deste homem, né, desse capataz de ferrovia, foi mudando, a personalidade dele mudou, as funções executivas dele mudou, desse capataz, e ele foi assim, ele começou a tomar decisões muito estranhas, diferente das decisões que ele costumava tomar até o momento do acidente. Então aí foi quando começou a se estudar mais profundamente essa parte do cérebro e a relação dessa parte do cérebro, essa região do cérebro com a tomada de decisão, com essa função executiva tão rica, tão assim superior do ser humano. As crianças, elas têm muita dificuldade de tomar decisão, né? Porque elas ainda não têm essa parte do córtex pré-frontal totalmente amadurecida, né? Eles são os bons executivos, eles são persistentes nos seus planos, eles elaboram estratégias eficazes, eles mantêm o foco e a atenção que sustentam aquilo que eles querem, eles são mais organizados, eles planejam mais e eles são mais capazes de resolver seus problemas. Eles possuem uma habilidade que regula a emoção. Então, eles não são movidos totalmente pelo prazer.
Existem executivos que são movidos, são impulsivos, né? Mas mesmo estes que são impulsivos, se eles permanecem na função é porque eles têm de alguma forma uma habilidade de regular essa emoção. E no momento adequado eles seguram essa impulsividade e são capazes de tomar decisões adequadas, né? Eles conseguem analisar a curto e a longo prazo. As pessoas que são mal executivos, digamos assim, que têm uma função executiva muito ruim, a gente poderia pensar naquele Mr. Bean. Não sei se vocês já assistiram, né? Esse comediante, né? Ele é um comediante, acho que inglês, se não me engano, e ele toma atitudes, assim, nos episódios ali você vê até divertido o quanto ele é mal executivo, né? O quanto a função executiva dele é fragilizada. Então, ele não executa os planos exatamente, ele não é tão eficaz na execução dos seus planos, ele não tem muita flexibilidade mental, né? O raciocínio cognitivo dele não é tão bom, ele planeja fazer uma coisa, ele não consegue, né? Ele imita o outro, né? Ele é incapaz de ser criativo muitas vezes, né? Uma criatividade efetiva, né? Digamos assim, que tem um efeito bom. Ele tem dificuldade de elaborar estratégias eficazes, ele até cria, ele tem ideias, né, para ganhar bem, para se sair bem, mas elas não são totalmente eficazes, não são, digamos assim, produtivas. Ele tem dificuldade de manter o foco e sustentar o foco em algo, ele muda de ideia de acordo com o que acontece no ambiente, né? Ele tem dificuldade de planejar, né? Quando ele falha, de fazer um planejamento, por exemplo, sem falhas, ele tem muita dificuldade disso. Tem dificuldade de resolver problemas, ele tem um baixo controle da sua impulsividade, das suas emoções, né? Isso é bem perceptível nos episódios, né? Nos eventos ali que são filmados, né? Então tem um baixo controle de resposta, né, automática, né? Quer dizer, ele não controla as respostas automáticas, ele age muito por impulso, por emoção, movido ali pelo prazer muitas vezes, e não analisa a curto, médio e longo prazo. As decisões são tomadas no aqui e agora, baseadas naquilo que traz prazer para eles imediato. Então as funções executivas, elas estão embaixo de um conceito guarda-chuva, né? Elas ficam ali embaixo de um conceito com várias opções. Então, para você tomar decisões importantes, né, digamos assim, decisões boas decisões, é importante que você tenha a habilidade, a capacidade de mudar, alternar, de atualizar, isto é, pegar algo que uma informação que você já tem, acrescentar uma nova informação, né, uma informação existente com uma não existente, com uma nova, e harmonizar essas duas informações para tomar uma decisão. Por exemplo, se você tomou uma decisão, por exemplo, de sair de casa quando o sol estava nublado, por exemplo, o sol bem nublado, você toma a decisão de casa, eu não vou levar guarda-chuva. E aí você se molhou muito, ficou resfriado, ficou doente. Na próxima vez que você for sair de casa, que você vê o céu nublado, a tendência sua é fazer o quê? Uma escolha mais adequada. Qual seria a escolha? Está nublado, eu posso levar ou não guarda-chuva, mas baseado na informação que eu já tive, na experiência que eu já tive de me molhar totalmente e ficar doente, eu prefiro pegar o guarda-chuva, entende? Então essa é uma habilidade de atualização, né, que está debaixo do conceito do guarda-chuva, né, nas funções executivas. A inibição também é quando eu controlo um desejo meu de fazer algo aqui agora, mas eu controlo, digamos assim, eu faço uma dieta, né? Eu não como isso porque a longo prazo eu estou vendo algo melhor para mim. Então, eu controlo minha resposta automática, meu impulso por uma decisão mais elevada, por uma escolha superior àquela, naquele momento ali que me dá aquele prazer ali instantâneo, né? Então, isso é interessante, esse conceito aí, guarda-chuva, né? É interessante a gente ter essa ideia, né? De que são várias coisas que interferem na nossa tomada de decisão. Então, esse circuito dorsolateral, que é o primeiro, é ele que nos ajuda a manter a atenção em algo, a planejar, a solucionar os problemas, né? A ter uma manipulação mental, não ser automático, né? Ter mais flexibilidade e regular as nossas emoções. O circuito lateral
orbitofrontal, ele já interfere mais no planejamento deste comportamento, a motivação também, a análise da recompensa. Então eu começo a julgar aquilo que vale a pena, né? Será que vale a pena mesmo? Né? Existe até algumas frases que dizem, né? O crime não compensa, né? Então assim, entre eu cometer um crime e as consequências, né, que virão, né, as punições que virão deste crime, então eu penso, analiso e nessa minha análise eu tomo a decisão de não cometer o crime, que é melhor não cometer o crime porque as consequências são ruins, né? As recompensas, né, desse comportamento. Então isso é interessante, é muito importante tomar. E também tem outro fator que regula, que é o comportamento social. Então, ao tomar uma decisão, eu posso tomar essa decisão baseada no comportamento social de outras pessoas. Então, se eu estou num grupo que todo mundo faz algo errado, eu tenho uma tendência também a fazer algo parecido com aquilo que o grupo que eu pertenço. Né? Existem até algumas frases, né? Alguns ditados, algumas frases que diz: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? Quer dizer, se eu estou num grupo de marginal, a tendência é eu também cometer crimes, né? Eu também fazer algo inclinado a este comportamento. Se eu estou no meio de pessoas extremamente justas, honestas, né, equilibradas, eu vou ter uma tendência maior, eu vou ser moldada por esse comportamento social e tomar decisões mais adequadas. Então vejam aí o quanto é importante essas regras sociais, né, que inibe o meu comportamento, o meu impulso, o meu automotivamento, né, monitoramento. Então, fazer esse automonitoramento, me autoanalisar regularmente, isso vai me ajudar a tomar decisões adequadas. Então, existem aí alguns fatores muito importantes nas tomadas de decisões. Algumas pessoas dizem, eu tomo decisão sempre baseada na minha razão, né, no meu raciocínio, na parte cognitiva. Eu tomo sempre decisões assim, certas, racionais. Quem disse? Né? Outros dizem, minhas decisões são sempre baseadas nas minhas emoções, no que eu sinto, no que eu acho que o outro está sentindo, né? Isso não é verdade, nós não somos separados. Mesmo que você diga que as suas decisões são racionais, existem alguns fatores emocionais que interferem nessa tomada de decisão, quer você queira, quer você não queira. Né? Nós somos interligados, né? Somos assim um sistema vivo, né? E que retroalimenta. Né? Tanto a razão alimenta a emoção, como a emoção alimenta a razão, está tudo interligado. Nós somos um ser holístico, né? Então, somos um inteiro, não tem como dividir pedacinhos, né? Esse aqui é a razão, esse aqui é a emoção, esse aqui é o espiritual, esse aqui... Não, nós estamos todo interligados. Então, resumindo, a tomada de decisão é uma função desempenhada por essa porção aqui do frontal do cérebro, e que faz parte de um conjunto maior de funções chamadas funções executivas. Então, elas são importantes, elas são complexas e ficam nessa região do cérebro, e essas decisões que nós tomamos, elas são todas interligadas com uma série de coisas, inclusive com as memórias. Uma teoria importante é a teoria do marcador somático, né? Então, eu tomo uma decisão, né, influenciada pelas minhas emoções, então pelo que eu sinto. Tem gente que toma decisões baseadas no que eu sinto. Eu sinto que eu devo fazer isso, eu sinto que isso é importante, eu acho, eu penso, né, eu creio, acredito. Então são decisões tomadas mais no somático, né, no que eu sinto, na emoção que eu estou sentindo naquele momento, né. Então isso é algo assim perigoso, né? Você pode tomar decisões extremamente erradas, né? Decisões bem baseadas ali no que você está pensando naquele momento. Isso não é o adequado. E para ilustrar essa teoria, né, da decisão, desse marcador somático, né? Foi uma pesquisa que foi realizada, uma experiência que foi realizada com crianças pequenas nos Estados Unidos. Várias crianças, foi colocado diante delas um pratinho com um marshmallow, um pedacinho de marshmallow, né? Então foi colocado ali o marshmallow e o instrutor, né, o centro de pesquisa ali, de psicologia, deu para a criança aquele marshmallow e falou, olha, se você quiser comer o marshmallow agora, você pode comer. Agora, se você conseguir esperar um pouquinho até eu voltar, você vai ganhar 2 marshmallows.
é você que escolhe. Então, a pesquisa mostra assim várias crianças, né? Algumas olham o marshmallow, cheiram o marshmallow, ficam, eu quero marshmallow, com vontade de comer o marshmallow, mas não come. E outras não aguentam. O instrutor sai e já pega o marshmallow, enfia na boca e come ali imediatamente. Então, isso prova que as crianças, quanto menores são as crianças, mais difícil é para elas controlar os seus impulsos. Mais difícil é para essa criança ter uma resposta baseada na sua cognição, na sua razão, né? Analisar de uma forma mais fria, digamos assim, essa tomada de decisão. Ao contrário, elas querem a gratificação imediata, elas querem assim serem recompensadas imediatamente. Então, quanto mais jovem é a pessoa, mais dificuldade ela tem de tomar uma decisão baseada na sua razão. Elas tomam uma decisão mais baseada nas suas emoções, naquilo que ela sente, no que ela deseja ali naquele momento, tá? A segunda teoria, né, dessa tomada de decisão seriam as funções executivas divididas entre quente e fria. Então, a decisão fria é a racional e a lógica, né? Então, é resolver um problema matemático, é fazer contas, né? Não é assim, 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 baseado em tal informação. A pessoa toma a decisão baseada no concreto ali, em algo que ela reúne de informações concretas. A função executiva baseada no quente, né? Seriam aquelas baseadas nas emoções, aquela que as crianças tomam e até os adolescentes também. Sem muito planejamento, baseada na empatia, o que eu sinto, o que eu acho que o outro sente, no meu humor, né? Baseado no meu humor. Se eu estou feliz, eu tomo decisões, digamos assim, bem impensadas, bem inconsequentes. Se eu estou de mau humor, as minhas decisões são mais reflexivas, né? Baseada também no comportamento social, né? No que os outros pensam, no que os outros acham, no que os outros estão fazendo, né? O que está todo mundo fazendo. A outra teoria é a teoria da perspectiva. Né? Então, é uma tomada de decisão baseada no peso, né? Se eu tomar essa decisão, o peso, ou os ganhos, ou as perdas, né? Entendeu? Então, o indivíduo avalia mais o que ele vai ganhar e o que ele vai perder com aquela decisão. É muito mais comum o indivíduo pensar assim, ó, se você tomar essa decisão, você vai ganhar R$500. Se você tomar essa decisão, você não vai perder R$500. Então, as pessoas tendem a tomar a escolha não perder os R$500 do que ganhar R$500, arriscar ganhar os R$500. Então, isso é uma coisa interessante que é baseado nessa teoria da perspectiva. Então, o receio de perder é maior, né? Inibe o indivíduo a tomar decisão mais do que ele arriscar ganhar. Né? Então, é mais possível ele ter medo e não arriscar do que ele tem muito medo de perder, né? Ele tem mais medo de perder do que medo de ganhar, né? Ele quer ganhar, mas ele tem medo de arriscar, né? Então, alguns problemas, né, a gente pode ter diante da tomada de decisão. Um deles é selecionar, hierarquizar, né? Colocar em hierarquia, sequenciar aquilo que realmente é importante, focar em alguma coisa, pensar demoradamente. Às vezes a pessoa pensa demais para tomar uma decisão, acaba não tomando. O estresse e a ansiedade pode interferir bastante, pode ser um problema grave nessa tomada de decisão, né? O cansaço físico, indivíduos muito cansados fisicamente, tende a tomar decisões erradas, inadequadas. E multitarefas, indivíduos que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, acabam tomando decisões inadequadas, porque é tanta coisa para tomar decisão que o cérebro acaba não conseguindo analisar, né, de uma forma, digamos assim, com maior clareza antes de tomar uma decisão. Então vamos lá, eu vou passar para vocês 9 estratégias para você desenvolver uma boa função executiva, isto é, boas estratégias para você tomar decisões adequadas, tá bom? Então, estabelecer metas. Então, antes de tomar uma decisão, você deve estabelecer as metas. Quais são as metas que você tem ao tomar essas decisões? Então, priorizar aquilo que é urgente daquilo que é importante. Então, isso é importante? Tudo é importante, mas qual que é urgente? Então, primeiro, priorizar o urgente, depois o importante e, por último, aquilo que te dá mais prazer. Sequenciar, então, passo a passo, né, o que eu devo fazer, né? Simplificar aquilo que é complexo. Nossa, eu tenho isso aqui é muito complicado. Mas primeiro, eu vou fazer o quê? Passo a passo, né? O que eu vou fazer, por exemplo, hoje?
para alcançar aquele objetivo? O que eu vou fazer durante essa semana para alcançar aquele objetivo? O que eu vou fazer durante esse mês para alcançar aquele mesmo objetivo? Então, priorizar a curto, médio e longo prazo. Então, essa é uma estratégia importante. Simplificar aquilo que é complexo. Quando você faz isso, o seu cérebro pensa, ai, que bom, tá, resolver esse problemão eu não consigo, mas dar este pequeno passo hoje, isso eu consigo. Então, isso, assim você acalma o seu cérebro, diminui a ansiedade e te dá mais possibilidade de você, digamos assim, obter sucesso. Outra estratégia, né, para desenvolver essa função executiva da decisão seria planejar e organizar. Analisar, refletir, organizar aquilo que você vai, aquela decisão que você tem que tomar. Então, número 1, número 2, número 3, número 4 e assim, né? Então, limpar o ambiente, limpar os distratores, isto é, aquilo que, as variáveis, né? Aquilo que te distrai, tudo aquilo que te distrai, tira de perto, para que você possa focar naquilo que é importante, né? Anotar o que você deve fazer, de repente fazer uma lista, um resumo, né? Daquilo que você vai precisar também, escreva aquilo que você vai precisar, escreva num bloco de anotações, no bloco do seu celular, estabeleça um cronograma, né? Realístico e não fantasioso, né? O idealizado, eu vou fazer tal coisa. Não, estabeleça um cronograma realístico, aquilo que realmente você dá conta de fazer por dia, né? Escreva isso em post-it, em recadinhos para você, põe no seu celular, põe no seu celular para despertar, né? Quanto tempo você tem para elaborar tal tarefa, né? E que essa tarefa seja cumprida. Quando você cumprir essa tarefa, né? Digamos que você estabeleceu, eu quero passar de ano, esse é o meu objetivo. Mas aí você tem várias coisas para você fazer por dia, por semana, por mês, por bimestre, por trimestre, por semestre, para você alcançar o objetivo anual. Então, o que você tem que fazer? A cada coisa que você alcançar, fazer ali um risquinho, riscar, para que o seu cérebro olhe para essa lista de tarefas e diga para ele mesmo, pronto, isso aqui eu já cumpri, não preciso ocupar espaço na minha mente, ok? Terceira estratégia importante que você, para desenvolver essa função executiva seria iniciar. Tem gente que planeja e não começa a fazer. Então fica só nas ideias, fica só no planejamento, fica só no papel, fica só no computador, fica só no, sei lá, na apresentação, né? Mas não vai para a execução. Então, se você programou, planejou, inicie a tarefa, começa a fazer. Reserve um tempo para aquilo e se programe, né? Coloque um início, né? Quanto tempo você tem para fazer? Eu tenho 2 horas para fazer isso. Então, tal hora, põe um celular para despertar, daqui 1 hora eu devo estar fazendo tal coisa, depois daqui 2 horas eu vou ter terminado. Terminou, risque aquilo que você terminou, põe ok, parabéns, estrelinha, beijinho em você e continua, né? A próxima estratégia. Então, a quarta estratégia, né, para você desenvolver aí essa função executiva da tomada de decisão, seria focar e persistir, né? Às vezes, os indivíduos tomam decisões erradas ou não se dão bem profissionalmente ou amorosamente porque elas não conseguem focar ou persistir naquilo que elas começaram. Inicia uma coisa que é interessante, mas não dá continuidade. Desiste daquilo, vai embora, né? Digamos assim, vai para outro lugar, desiste daquilo que começou a fazer e não faz mais. Então, aí perde a atenção, né? Se distrai com outras coisas que, na verdade, não são tão importantes assim, né? Então, manter-se engajado naquilo que você escolheu fazer, isso é importante. Não desistir no meio do caminho. Começou a fazer uma faculdade, termine. Começou a fazer um trabalho, faça até o fim. Começou a lavar o carro, termine de lavar, seque, né? Motive-se a isso. Vai falando para você mesmo. Parabéns, muito bem. Você conseguiu, tá indo bem. Por que eu estou fazendo isso, né? Então, dê um significado para aquilo que você está fazendo. Por que você começou a estudar? Eu comecei a estudar porque eu quero o meu diploma, eu quero o meu certificado. O que você vai fazer com isso, né? Então, assim, converse com você mesmo, para que você possa se convencer de que aquilo realmente é importante, que vale a pena você manter o foco naquilo, né? Escreva em um local visível, né? Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é viajar para tal lugar, né?
Eu vi um dia desse lá no quarto da minha filha, umas fotos assim, eu falei, que fotos são essas, filha? Aí ela falou assim, isso aqui são os meus objetivos, os meus projetos. Achei interessante, porque isso é visual, né? Aquilo que você coloca uma foto, de repente você põe uma foto de você lá, né, casando, isso vai manter os seus olhos, a sua mente sempre focado que você precisa casar, que você vai casar. Ah, eu coloco lá o meu diploma, né? Eu coloco lá minha casa própria, uma casinha, coloco lá um parceiro, coloco lá o céu, uma imagem do céu, uma coisa que eu quero, né? Talvez o céu fique distante, então coloque algo mais próximo, estudar a lição da escola sabatina, um objetivo, né? Mais ali a curto prazo que você tem, algo que você vai alcançando dia a dia e você possa visualizar. Mantenha o foco no processo também e no resultado, né? Que às vezes a pessoa só fica olhando para o resultado final, não olha o processo, que aí se ela fica olhando só para o final, ela não vê o processo, ela não dá conta do passo a passo, né? Mantenha um padrão de comportamento. Isso aqui é muito importante, né? Tem gente que começa a fazer dieta, né? Faz uma dieta, começa rigoroso, Aí é tão rigorosa a dieta que a pessoa, ao longo do processo, ela acaba desistindo. Então, estabeleça metas que você realmente é capaz de alcançar. Então, mantenha um comportamento constante, né? Então, eu vou fazer sempre isso, todo dia eu vou fazer tal coisa para mim alcançar aquele objetivo final, né? Então, isso é legal, né? Então, estabeleça uma rotina, de repente, para você, e não fique, eu vou fazer um atalho, né? Digamos assim, não vou fazer academia, não, eu já vou fazer logo uma cirurgia, já vou logo fazer uma bariátrica, já vou logo fazer, sei lá, um processo mais radical. Cuidado, às vezes os atalhos saem caros, né? Às vezes nos atalhos você se machuca e às vezes você não alcança o seu objetivo por esse atalho. Às vezes faz parte do louvor, da glória, né? Da vitória final, é você fazer cada passo, né? Andar, dar passinho, curtir cada passo que você deu, cada conquista que você deu até chegar no topo da montanha, né? Então, curtir cada etapa, parar, olhar para baixo, ver o tanto que você já andou, olhar para cima, o tanto que falta, isso é importante, né? Quinta estratégia aí para você desenvolver uma boa função executiva seria monitoramento, né? Se automonitorar. Então, automonitorar é uma coisa muito importante, tanto para a saúde mental, como também para você obter sucesso na vida. Então, estimular a sua autopercepção, como eu percebo isso, né? Manter o foco, a atenção, então, modificar se for necessário alguma coisa, avaliar, né? Então, esse automonitoramento, avaliar o seu comportamento, o seu desempenho, como que eu estou, né? Como que foi essa minha semana, eu consegui alcançar meus objetivos, fazer um checklist de tudo que você precisa, né? Fazer um feedback de repente, pedir um feedback de algum externo, né? Então, pedir um feedback do seu marido, pedir um feedback dos seus filhos, pedir um feedback das suas amigas, dos seus amigas, dos seus colegas, seus amigos, né? Falar assim, olha, eu tô fazendo tal coisa, o que você acha? Você acha que eu tô indo bem, que eu melhorei, né? Eu me lembro que eu tinha um vício de linguagem muito grande, de falar uma certa palavrinha aí, né? No final das frases, que eu nem vou falar agora, porque vai que eu repito ela, nem falo errado. Então eu falava muito, no final das frases eu usava uma palavrinha, era um vício de linguagem. E eu comecei a pedir para uma pessoa me ajudar. Sempre que eu falava em público, eu pedia para ela, dá uma olhada, vê se eu tô falando muito, né? E a pessoa me ajudou muito, e ela, você falou bastante, você falou. E eu percebi que ao pedir um feedback de alguém de fora, isso me ajudava bastante quando eu olhava para a pessoa, né, ali do auditório onde eu estava falando, eu olhava para a pessoa, eu percebi, nossa, ela está anotando quantas vezes eu estou falando isso. Então eu me automonitorava mais. Isso é importante, às vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar sim. E modifique o seu comportamento, né, de acordo com os seus insucessos. Se você fez uma coisa e não deu certo, então você já sabe que aquele comportamento, aquela atitude que você teve não funciona. Então está na hora de você buscar uma mudança, de você tentar algo novo, de repente, mudar a sua produção, ir para outra direção, né? Observe a sua produção, veja como você está fazendo, se está rendendo bastante, né? Confira aquilo que você já fez, que deu certo. Então, olha, eu fiz tal coisa, funcionou, que legal, anota isso.
como que você fez, as etapas que você fez, o processo que você estabeleceu e alcançou aquele objetivo. Observe os resultados, corrija imediatamente os seus erros, não deixe, não, depois eu conserto, depois eu faço isso. Não, se você percebeu que você errou, já corrija agora, naquele momento, né? Administre o seu tempo, né? O tempo é o grande vilão, né, da modernidade. Às vezes as pessoas tomam decisões muito erradas porque não dão tempo, não dá tempo para tomar essa decisão, não escolhe corretamente, né? Toma as decisões de última hora, em cima da hora. Não, faz isso, tal coisa. Aí depois, quando para, pensa, reflete, vê que tomou a decisão muito errada. As decisões foram erradas. Se tivesse analisado com calma, com cautela, então cuidado com o seu tempo, né? Se você tem que tomar decisões importantes, decisões, pare, pense antes de tomar a decisão para não tomar uma decisão errada, ok? Então, flexibilizar é uma outra estratégia, né, nas funções executivas. Então, quando um indivíduo que é muito sistemático, um indivíduo que só faz de um único jeito, nunca faz de outro jeito, não aceita mudar, ele anda sempre desse jeito, faz sempre desse jeito, e isso não é legal. Ele se torna empobrecido. É importante alternar. Às vezes você está mantendo o foco numa coisa, mas aquilo não é o melhor, não tá bom. Então, às vezes, é necessário você avaliar, colocar na presença de Deus e ver se aquele foco, se aquilo que você está focando é o melhor para você, é aquilo que Deus quer para você, né? Às vezes, nem tudo que é gostoso, prazeroso é o melhor para nós. Ou nem tudo que é novo, que é novidade, é o melhor. Às vezes, o caminho antigo ainda é o melhor. Às vezes, o bom caminho é aquele que você já andou, que os seus pais andaram, é aquele caminho que você já tem certeza do sucesso dele, né? Às vezes as pessoas querem muita novidade. Não, eu quero saber o que estão falando sobre isso. Eu quero saber... Isso é curiosidade. Às vezes você fica se aventurando nesses caminhos novos e muda toda hora de caminho e você acaba errando e não tomando decisão correta e se perdendo, perde tempo girando em torno de você mesmo, né? Então, abstrai ali o concreto das coisas, analise, questione, veja se o método que você está usando é um método bom, né? E é importante, às vezes, termos um plano B, né? Não, eu vou fazer tal coisa. Tá, mas qual seria o plano B? Né? Esse aqui é o que eu quero. Mas e se eu não conseguir, se eu não alcançar esse objetivo? Se tudo dá sinais de que não é isso o melhor para mim. Então, qual seria o meu plano B? Né? Então, é importante aí estabelecer, né? Avaliar os resultados, né? Rever as metas, considerar novas perspectivas, novas possibilidades, né? Mantenha os seus objetivos, é claro, mas sempre reavalie, porque às vezes nessa revisão, né, dos seus projetos, pode ser que você perceba que você está indo por um caminho que não é o melhor, né? Que não é o mais saudável para você, ou o mais adequado para a sua idade, para o seu estilo de vida, para a sua vida espiritual, sei lá, para a sua vida familiar. 7ª estratégia para você estabelecer uma boa função executiva, isto é, uma habilidade para tomar decisão, seria inibir, pesar na balança. Como assim? Mas você não falou de uma antes que eu tinha que fazer, executar? Sim, mas é importante que também você, quando necessário, você pese na balança. Pense antes de agir, né? Avalie, né? Não tome decisões precipitadas, coloque na balança, avalie as consequências positivas e negativas. Né? Então, eu quero fazer tal coisa. Eu estou com vontade de fazer isso. Mas quais são os fatores positivos dessa decisão? Quais são os fatores negativos? Avalie os dois e veja o que é melhor. Então, isso é inibir. Inibir o quê? Inibir o meu impulso para tomar a decisão sem pensar. Avaliar os riscos, né? E pensar. Avaliar de acordo com os insucessos. Aqui será que essa decisão que eu estou tomando hoje, eu já tomei uma decisão parecida e não deu certo? Então, vale a pena analisar se realmente aquilo tá legal. 8ª estratégia seria regular. Regular o quê? Regular as emoções. Então, seria
parar, pensar, será que eu estou tomando essa decisão porque eu estou muito excitado, muito eufórico, muito agitado? Ou será que eu estou tomando essa decisão porque eu estou muito melancólico, estou muito triste? Será que eu estou tomando essa decisão porque eu estou com ódio, com raiva, com vontade de esganar a pessoa? Então, isso é baseado nas nossas emoções, né? Muitas pessoas cometem crimes passionais, digamos assim, porque não regulam as suas emoções, isto é, tomam no calor da emoção, né? Quente, né? Uma decisão quente, né? Baseada ali no que está sentindo, não controla as emoções. Então é importante parar, pensar, né? Criticar aquilo que você mesmo, analisar crítica, se coloca no lugar do outro. Ah, eu vou fazer isso para você porque isso é o melhor. Se coloque no lugar do outro. Será que é o melhor mesmo para ele? Né? Se você estivesse lá, né? Tem muitos pais que fazem isso. Não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é o melhor para você. Na maioria das vezes os pais estão certos, mas muitas vezes os pais não estão corretos. Não estão avaliando com sabedoria, né? Não estão se colocando no lugar do outro, né? Eu gosto de dizer assim, PPP. Pare, pense e planeje. Pare, pense, planeje antes de agir ou antes de falar. Muitas vezes a gente não falaria muitas coisas se a gente parasse para pensar. Você deve falar apenas aquilo que vai contribuir para o crescimento espiritual, pessoal, né, o crescimento do outro, né, para o desenvolvimento do outro. Isso vai ser uma bênção para o outro? Não, então por que você vai falar? Né? Que benefício vai trazer para o outro essa sua fala? Então pare, pense e planeje. Planeje o que vai falar. É errado planejar o que você vai falar para alguém? Não. Você pode parar, pensar, eu quero falar tal coisa. Às vezes não dá certo. Às vezes o que você planejou falar, o outro descamba a conversa para o outro lado. E você fica decepcionado porque a conversa não vai naquela direção que você queria muito, né? Então desacelere os seus pensamentos. Às vezes pode ser que você esteja muito excitado, muito agitado, muito eufórico ou muito depressivo, muito ansioso. Conte de 100 até 0 devagar, né? De 2 em 2, bem calminho, para você conseguir parar, pensar, né? De uma forma racional. Né? E a última estratégia, existem inúmeras, você pode criar outras, mas uma outra estratégia que eu gostaria de dizer para vocês é operacionalizar. Como assim? É você se informar antes de tomar uma decisão. Às vezes você vai tomar uma decisão, eu não sei se eu faço isso ou aquilo, só que já existem várias pessoas que tomaram aquela decisão que você vai tomar e já está escrito em algum lugar. Está escrito em livro, está escrito nas redes sociais. Essas informações você pode encontrar com outras pessoas e às vezes essas informações você pode encontrar na Bíblia. Já está escrito, a Bíblia já tem um conselho com respeito àquela situação. Eu quero me casar, como que eu vou fazer? Na Bíblia já diz. Né? Eu quero fazer tal coisa. De repente já está escrito em algum lugar. Então se informe, né? Vá se informar, né? A respeito dessas decisões, subdivida, né? Aquilo para sistematizar, passo a passo, essas tarefas. Escreva isso de alguma forma, divida o tempo, controle o seu tempo, tudo isso é importante. Muito bem. Já foi aí nosso tempo, né? A gente já falou demais hoje, mas assim, concluindo, né? Tomar decisões eficientes é muito importante e é dela, assim, o bom funcionamento executivo, a tomada de decisão eficiente faz parte do bom funcionamento executivo. Faz parte dessa região do cérebro. É mais difícil as pessoas tomarem decisões bem planejadas, bem analisadas, né? Regular essas emoções, controlar o comportamento, coordenar esse comportamento com emoção e com a parte da razão. Tudo isso é muito difícil de fazer. Não é fácil, por isso que as pessoas tomam decisões erradas depois. Por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito, não sei por que eu falei tal coisa, me arrependo. Por quê? Porque as decisões são tomadas por impulso, né? Sem freio, sem uma análise mais crítica, né? Sem organizar, sistematizar, sem usar esses 9 passos aí que eu coloquei para vocês. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os 9 passos para você, as 9 estratégias, aliás, né? 9 estratégias para você ter uma função executiva de sucesso, né? Uma tomada de decisão de sucesso. O cérebro, ele trabalha com várias funções ao mesmo tempo, né? Estão todas interligadas.
Então, quando eu vou tomar uma decisão, está ligado aqui às minhas emoções, o meu pensamento, está ligado também os meus valores familiares, a questão social e também as memórias daquilo que eu já fiz, né? O cérebro, ele é o maestro das funções executivas, né? Então, um cérebro bem alimentado, um cérebro que dormiu bem, que descansou, né? Que de repente fez um exercício, uma ginástica mental, que fez uma higiene mental, né? Um indivíduo que está bem descansado, ele tem a capacidade, bem alimentado, ele tem uma capacidade de tomar decisões mais efetivas, né? Ele tem funções executivas de mais sucesso, tá bom? Eu tenho aqui 3 conselhos para você. Eu espero que esses conselhos sejam úteis para você. Primeiro conselho está em Deuteronômio 5:33, que diz assim: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então aqui Deus dá um conselho interessante. Se andarmos no caminho do Senhor, nós vamos ter dias longos, quer dizer, vamos viver muito, e vamos ser bem-sucedidos, né? Porque essa é a vontade de Deus. Em João 8:12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então aqui Jesus está dizendo que ele é a luz do mundo. E quem seguir a Cristo vai ter vida. Quer dizer, quem seguir a luz, né, não vai cair, não vai se machucar, né? Porque a luz ilumina, mostra o caminho, e a gente não vai tropeçar no caminho, né? Cristo é o caminho, ele é a luz também. E o último texto, o último conselho que eu quero deixar para vocês está em Josué 24:15. Esse texto é muito bom, é o melhor de todos. Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse conselho de Josué aqui é muito importante, né? Ele diz assim: hoje, e é mal para você? Como que você vê servir ao Senhor? Parece mal aos vossos olhos ou bom? A quem que você vai servir? Você vai servir aos deuses dos seus pais, né, que atravessaram o Jordão, que viram as maravilhas que Deus fez no passado? Ou você vai servir aos deuses dos amorreus, né, os deuses deste mundo aqui, das pessoas que estão aqui ao nosso redor? Eu tenho uma decisão. Eu escolho servir ao Senhor. Olha aí que bênção, né? Josué dá um exemplo aqui muito bonito diante de toda a nação. Ele escolheu servir ao Senhor. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, escolher servir ao Senhor não é uma escolha fácil, mas ele nos ajuda. Ele ilumina o caminho, ele é o caminho, ele é a água, ele é o pão, ele é a luz, ele é tudo o que você precisa. Ele é a cura, ele é a salvação. Tudo que você precisa está nele, está em Deus. E é ele que está aqui do seu lado hoje para te ajudar a tomar decisões importantes, a te iluminar ao tomar decisões, para que você tome decisões adequadas, que a sua tomada de decisão seja bem sucedida em tudo aquilo que você fizer. É essa a vontade de Deus para você e para mim também. Tá bom? Vamos terminar? Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, querido Paizinho de amor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido uma bênção na nossa vida. Obrigado. Não sei se foi antes da oração, no meio, que eu estava de olho fechado. Mas olha, que Deus te abençoe cada dia, todo dia, até o último dia, até que Ele volte. E que você obtenha sucesso nas suas decisões de hoje em diante. Espero que a live de hoje tenha sido útil para você e para as pessoas que você ama. Um abraço e até a próxima semana.